Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 18. Mas antes de irmos para a reflexão, deixa aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos juntos para a reflexão? Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Hoje nós vamos refletir sobre uma afirmação poderosa de Jesus. Uma frase que revela a confiança absoluta que nós devemos ter na palavra de Deus. Jesus disse: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra, preste atenção, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Essas palavras foram pronunciadas durante o Sermão da Montanha. Jesus estava ensinando os seus discípulos e aquela multidão que o acompanhava. Muitas pessoas ali, elas tinham dúvidas sobre quem Jesus era. Alguns até acreditavam que ele estava criando uma nova religião. Sim, alguns acreditavam que Jesus estava fazendo o quê? Criando uma nova religião. Outros pensavam que ele queria acabar com tudo aquilo que Deus havia ensinado ao povo através de Moisés e dos profetas. Por isso, pouco antes deste versículo, Jesus esclarece: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, o que Jesus está dizendo? Que ao contrário do que eles pensavam, que ele estava ali para abolir a lei, ele estava ali para afirmar, para dar certeza de que todas as leis vão se cumprir. Todas as profecias vão se cumprir. Então, chegamos ao versículo 18, que é o que estamos meditando hoje. Para entendermos a força dessas palavras, nós precisamos compreender algo muito importante. A cultura judaica, cada letra das escrituras era considerada preciosa. Os escribas copiavam os textos sagrados com extremo cuidado para que nada fosse alterado, ou seja, para que não mudasse uma vírgula. Quando Jesus menciona que nenhuma letra ou vírgula seria retirada da lei, ele está mostrando que os planos de Deus são perfeitos e eles permanecem firmes. Os planos de Deus permanecem intactos. Jesus está ensinando aqui algo maravilhoso, algo profundo. A palavra de Deus, ela não muda conforme a opinião das pessoas. Entende? A palavra de Deus para a sua vida, ela não vai mudar por causa da opinião de outras pessoas. Se Deus já tem aquilo para a sua vida, aquele sonho, aquele propósito, aquele projeto, não vão ser palavras de outras pessoas que vão destruir esse sonho. Pode ser que ele se atrase um pouco, pode ser que se prolongue um pouco, mas vai se cumprir.
A verdade de Deus não depende das modas, dos costumes, não depende das tendências de cada geração. O que Deus prometeu continua válido. O que Deus declarou continua e sempre continuará verdadeiro. O que Deus planejou continua em andamento. Jesus estava mostrando que toda a história da salvação apontava para Ele. É isso que Jesus mostrava, que toda a história, tudo que fosse acontecer em relação à salvação apontava para o próprio Jesus. As profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo diante dos olhos daquele povo. Deus não havia abandonado as suas promessas. Pelo contrário, ele estava realizando exatamente aquilo que havia anunciado séculos antes. Ou seja, tudo aquilo que era profecia, tudo aquilo que os profetas vinham dizendo, era sobre Jesus. Ele é a salvação. Era sobre Jesus que eles estavam dizendo. E aquele povo ali, a maioria não estava entendendo. E o que essa mensagem significa? Vivemos em um mundo onde tudo muda rapidamente. Já observou? Tudo vai mudando, tudo vai se atualizando. Inclusive, a palavra de Deus atualiza na nossa vida todos os dias. Mudam as tecnologias, mudam as opiniões, mudam os relacionamentos, mudam as circunstâncias da vida. Sim. Muitas vezes aquilo que parecia certo ontem já não parece hoje, já não faz mais sentido hoje. Isso gera uma certa insegurança, isso gera medo, isso gera confusão. Mas Jesus, ele nos lembra que existe algo que permanece firme, a palavra de Deus. Quando tudo parece instável, Deus continua sendo exatamente o mesmo. Quando as pessoas falham, Deus permanece ali, fiel. Quando os caminhos parecem incertos, as suas promessas, elas continuam de pé. Talvez você esteja vivendo num momento difícil, de dúvida, de medo. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez você esteja enfrentando uma luta na família, talvez na saúde ou até mesmo na vida financeira. Mas Mateus 5,18 nos recorda que Deus não esquece aquilo que prometeu. O tempo de Deus, ele pode ser diferente do nosso, somente isso. Mas as suas promessas, elas nunca falham. O que podemos aprender aqui com este evangelho? Deus, ele é fiel à sua palavra. A palavra dele vai se cumprir na nossa vida, na minha vida, na sua vida. As promessas de Deus não são anuladas pelas circunstâncias. Às vezes acontecem alguns fatos e nós pensamos, isso não vai mais se cumprir na minha vida. Não, Deus não vai deixar de cumprir a palavra dele para a sua vida e nem para a minha. Jesus é o cumprimento perfeito do plano de salvação. Então tenha um olhar fixo em Jesus, tenha um segmento em Jesus, olhe para Jesus, segue Jesus. Ele é o plano de salvação. Não existe outro plano. O plano de salvação, o plano para
você realizar aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida é Jesus. Nós podemos construir nossa vida sobre algo que não muda. Hoje, Jesus nos convida a refletir em que tenho colocado a minha confiança. Em que eu tenho colocado a minha confiança? Pensa. Seria em Deus? Seria no Jesus? Ou seria no mundo? Seria em amigos? Ou seria lá no seu trabalho? Ou seria nos seus próprios pensamentos? Seria nas circunstâncias que mudam? Seria na opinião das pessoas? Ou você coloca sua confiança na palavra eterna de Deus? Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós encontramos segurança, mesmo em meio às tempestades, porque o céu e a terra podem passar. As situações, elas podem mudar. As pessoas, elas podem ir embora, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Despertai para renovar a sua confiança naquele que nunca falha e nunca abandona seus filhos. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe a sua família, que Ele te proteja, te guarde. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você puder deixar aqui o seu like, clicando no joinha, se você puder se inscrever neste canal e compartilhar este vídeo, levar este vídeo a mais pessoas. E deixe aqui nos comentários. Eu confio nas promessas de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.